Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é escalada esportiva. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O recorde brasileiro na escalada de velocidade é do paranaense Pedro Egg, que fez o tempo de 6 segundos e 43 milésimos nas qualificatórias da Copa do Mundo de Velocidade, realizada na França em julho de 2024. O atleta de 23 anos superou o tempo de César Grosso, o maior nome da escalada esportiva brasileira de todos os tempos, com a marca de 6 segundos e 88 milésimos, que perdurava desde o Pan-Americano de Los Angeles em 2020. E para falar sobre esse esporte, eu estou aqui com o Arthur Gaspari, ele que é coordenador de alto rendimento da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. O Arthur, a origem da escalada esportiva se remete ao final dos anos 1960, 1970 na Europa, é isso mesmo? A parte competitiva, sim. A escalada, na verdade, ela existe há centenas, talvez milhares de anos que o ser humano acaba ultrapassando montanhas, escalando grandes locais. Daí, vamos dizer assim, no século XX, talvez até um pouco antes, é que ela ganha essa característica de explorar novos horizontes. A escalada de competição em si nasce na Europa. No começo é uma ideia de praticantes de conseguirem continuar treinando no inverno. Eles constroem estruturas como essa que vocês estão vendo, mas com o passar do tempo, essas estruturas, a escalada indoor, acaba assumindo essa característica de um esporte por si só e as competições hoje acontecem nesse cenário. As competições são indoor. Então, para o pessoal que está em casa, qual que é a diferença da escalada indoor e outdoor? Acho que a gente tem que pontuar algumas questões, né? Primeiro, o óbvio, né? Uma é feita do lado de fora, é feita na natureza, a outra é feita num ambiente artificial preparado para isso. Outra coisa muito importante é que a escalada outdoor ela tem várias modalidades, com certeza aí uma lista de mais de uma dezena, e a escalada indoor ela é praticada majoritariamente em 3 disciplinas. Então a escalada guiada, que a gente chama, ou lead, que vocês devem ter visto na Olimpíada, a escalada de boulder e a escalada de velocidade. Arthur, você falando em escalada, né? A escalada é uma modalidade nova nas Olimpíadas, né? Uma modalidade recente que entrou nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, né? Exatamente. A primeira participação olímpica da escalada foi em Tóquio, 2021. Nós tivemos uma nova participação agora em Paris, em 2024. E uma informação muito interessante é que para 2028 em Los Angeles está prometido, ou está confirmado, acho que é um termo melhor, o acontecimento da escalada paralímpica. Então a gente passa a ter também a modalidade nas suas duas formas, participando dos 2 Jogos Olímpicos. E Arthur, você falou que a escalada esportiva são em 3 categorias, né? A lead, a boulder e a speed, né? Quais são as diferenças entre elas? Essa é a pergunta que eu mais escuto. Bom, a velocidade ou speed é a que a gente está mais acostumado em outros esportes. Você tem 2 escaladores subindo a mesma parede lado a lado, vai vencer aquele que chegar mais rápido no topo. A escalada de boulder é uma escalada diferente do que a gente está acostumado. Ela é feita em paredes menores, aí aproximadamente 5 metros, é utilizado como sistema de segurança colchões e baixa, e a competição se dá em mais de um desafio. Então o escalador tem que escalar 4 ou 5 rotas diferentes, vai vencer aquele que conseguir chegar no topo do maior número de rotas com o menor número de tentativas. Por último, a escalada lead ou guiada, como a gente chama no Brasil, é a que talvez a gente esteja mais habituado, a gente vê nos filmes, já viu de alguma forma na TV, foi num aniversário, num buffet e encontrou a parede. Ela funciona como? Você tem uma rota de altíssimo grau de dificuldade, vai vencer aquele escalador que conseguir chegar na garra mais alta nessa parede. E a categoria speed, qual que é o tamanho do paredão? A parede speed ela é padronizada mundialmente, ela tem 15 metros de altura com 5 graus de inclinação. É a mesma rota em todos os locais, por isso que a gente tem recordes, inclusive. E na questão da speed, um atleta, né, de alta performance, ele sobe em quanto tempo? Um tempo médio dos escaladores aí de alto rendimento, dos caras que estão competindo Copas do Mundo, tá por volta de 6 segundos baixo, talvez 5 segundos alto. Mas agora nos Jogos Olímpicos a gente teve a quebra de recorde, foi feita por um americano chamado Samuel Watson e ele correu a prova para 4,7 segundos. E falando agora da boulder, na boulder, nessa categoria, a parede fica negativa, o que seria isso? Na verdade, não só negativa, a gente costuma ficar mais impressionado com isso, mas o termo negativo é utilizado para representar essas paredes que elas estão tombadas em direção ao escalador. Então você escala nessa área, né, nessa face da parede, e essa inclinação aumenta muito a dificuldade da rota. Como você falou no boulder, o escalador ele não usa equipamento, né?
ele usa outros equipamentos. A gente fala de escalada, está acostumado com corda, cadeirinha, mosquetão, isso não é usado no boulder. No boulder continua-se o uso do saquinho de magnésio, da sapatilha, mas a proteção é feita por colchões embaixo da parede. Parecido com os colchões que a gente vê na ginástica artística, são colchões bem parecidos. E falando agora em equipamento de segurança, né? Quais são os principais equipamentos de segurança dentro da escalada esportiva? Bom, para escalada guiada ou para o speed, os principais equipamentos são o uso da cadeirinha, que é esse cinturão específico que liga o escalador à corda ou à fita que vai fazer a segurança dele, e especificamente a corda com os mosquetões colocados na parede, que são o ponto de fixação desse atleta na estrutura. E o capacete, na indoor ele não é usado? Ele é pouquíssimo usado na escalada indoor. É lógico que essa é uma opção do praticante, tem aqueles que por algum motivo vão preferir usar, mas é um equipamento, vou dizer assim, necessário na prática outdoor. Na prática indoor, normalmente não é utilizado. Você também falou sobre o pó do magnésio, né? Por que o escalador usa o pó de magnésio? O pó de magnésio ele tem a função de remover a umidade das mãos. Como a gente escala sempre dependendo dessa aderência entre a sua pele da mão e as agarras, qualquer umidade, qualquer resquício de suor ou gordura ali pode aumentar a chance de você escorregar. Então o magnésio é utilizado para secar a mão, para remover esses resíduos e aumentar a sua aderência na rota. É um grande aliado do escalador? Sem dúvida nenhuma, eu vou dizer assim que é indispensável. O escalador esquece o café da manhã, mas não esquece o magnésio. E o Arthur, você falou das garras, tem diferença de tamanho das garras nas 3 categorias? As agarras são padronizadas, as mesmas, idênticas na modalidade de velocidade. Qualquer parede do mundo, se ela for uma parede oficial, ela tem as mesmas agarras, dimensões, disposições, textura. Agora, nas outras 2 modalidades, faz parte do desafio você ter que lidar com uma rota, com uma via inédita. E na hora de construir algo inédito, são utilizados vários tipos de agarras, maiores, menores, lisas, mais ásperas. Inclusive, é parte aí do desafio você conseguir decifrar qual é a melhor maneira de segurar aquela garra. E Arthur, e agora falando de regras, né? Como que são os campeonatos da escalada esportiva? Tem diferença entre as 3 categorias? Como que seria isso? São várias as diferenças, mas eu vou tentar resumir aqui o necessário para que uma pessoa que está lá em casa consiga entender as modalidades. Quando a gente pensa na velocidade, o escalador deve chegar lá em cima o mais rápido possível. Então ele tem algumas tentativas pré-determinadas. Isso é, ele faz ali umas tentativas de aquecimento, ele tem 2 tentativas de tomada de tempo. Então ele tem o sinal sonoro, ele tem que começar a escalar, ele vai passar por isso 2 vezes para anotar o melhor tempo. A partir desse melhor tempo, ele entra numa competição chaveada. Então você tem corridas mata-mata, um contra o outro, aquele que cai fica de fora. Na escalada de boulder, o escalador tem algumas exigências ali, então ele deve sair com as agarras que estão pré-determinadas como saída, ele tem o objetivo de chegar na última agarra, ele tem que dominar essa agarra, juntar as 2 mãos. E uma coisa muito diferente daí entre o boulder e a escalada guiada ou o lead, é que no boulder ele pode fazer várias tentativas dentro de um certo tempo. Dependendo da fase 5 minutos, outra 4 minutos. Agora na escalada guiada, isso é uma característica bem, vou dizer assim, marcante da modalidade. O escalador ele se coloca na frente da parede, junto com os equipamentos, e ele tem uma única tentativa para escalar aquela rota. É uma rota inédita, ele nunca escalou, então ele tem, além do desafio físico, que a escalada é uma modalidade que tem um desafio físico muito grande, ele tem que passar por essa situação de resolver aquele problema em uma única tentativa. Você falando do desafio físico, né? Quais são os principais fundamentos que um escalador precisa ter? A escalada é uma modalidade que é muito dependente da relação força-peso. Então ele tem que ser um indivíduo muito forte para o tamanho do corpo que ele tem. Outra coisa muito importante, ou outras características muito importantes na escalada, além da força do antebraço, que é afetada por essa relação, é ser coordenado, ter um bom equilíbrio. E embora seja desafiador tentar subir uma parede, a escalada é um esporte para todos, né? Qualquer um pode praticar, né? Sem dúvida nenhuma. A escalada tem uma característica bem curiosa quanto a essa acessibilidade à prática, porque as rotas elas têm diversos graus de dificuldade.
Então, quando você chega num ginásio, você vai praticar essa modalidade, você vai ter uma rota que foi desenhada para aquele que nunca praticou, que não tem atributos físicos que vão te favorecer, e você também vai ter uma rota desenhada ali para aquela pessoa que está mais preparada. Então, ela consegue aí abrir um leque onde pessoas de diferentes níveis e até mesmo com diferentes preparos e lidam de maneira diferente com medo podem praticar. E a escalada vem ganhando novos adeptos, né, nos últimos anos, né? Sem dúvida nenhuma, a escalada sofre aí uma grande expansão quanto ao número de praticantes e também espaços de prática. Isso é uma coisa muito marcante. Se você olhar ao redor do país, a gente tem vários novos ginásios, vários espaços aparecendo, inclusive em Campinas, recentemente, a gente teve a inauguração de um ginásio que é muito interessante. Inclusive tem, aqui na Unicamp onde a gente está também tem, né? A parede da Unicamp é um marco histórico na modalidade. Foi um dos primeiros espaços de prática no nosso país. Com certeza aí o primeiro ou o segundo dentro do ambiente universitário. E ela proporciona algo que não existe nos cursos de educação física, que é a experiência, a possibilidade de uma aula, de uma vivência para os alunos que aqui são formados com uma modalidade nova, olímpica, que vem ganhando espaço. Galera, agora eu tô aqui com o Gabriel, de 17 anos, ele que é atleta de base da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. Ô Gá, como que você conheceu a escalada? Como que foi que você conheceu esse esporte? Os meus pais, eles escalam desde a década de 90, então desde que eu nasci eu já tenho esse contato com a escalada e com o tempo eu fui pegando gosto. Em 2018 eu comecei a fazer umas aulinhas, a treinar um pouco, e em 2021 eu comecei a virar atleta de verdade, competir, treinar várias vezes por semana. E Gá, e você sonha um dia representar o Brasil em umas Olimpíadas? Tá treinando para isso? Como que é? Representar o Brasil nas Olimpíadas seria uma coisa incrível. Por enquanto a gente não teve nenhum brasileiro que participou das Olimpíadas, mas eu acho que no futuro vai ter, e se tudo der certo eu vou ser um deles. E agora eu tô aqui com a Rosita, ela que é a mãe do Gabriel. Rosita, você foi incentivadora do filho a conhecer esse esporte? Como que foi tudo isso? Veio da barriga, né? Eu comecei a escalar antes de vir para a faculdade. Estudei aqui na Unicamp também. Comecei a escalar antes de vir para cá. E aí descobri esse muro, que o meu marido, na época, era estudante aqui também. Foi ele uma das pessoas que montou esse muro. Conheci ele aqui em 92. E aí a gente se juntou por conta da escalada. E o Gabriel, eu escalei grávida do Gabriel. Até eu não consegui mais enxergar o meu pé. Quando eu vi que a barriga estava atrapalhando enxergar a ponta do pé, eu falei, tá bom, então agora tá na hora de parar de escalar. Então o Gabriel escala desde a barriga, eu falo isso, que o Gabriel escala desde a barriga. O Gabriel vai com a gente no ginásio escalada desde nenezinho, pendurava o bebê conforto no ginásio e continuava escalando. Ele ia com a gente na mochila para a montanha, então ele realmente escala desde que ele nasceu. E tem contato, como ele falou, ele tem contato com a escalada desde que ele nasceu. E foi assim, a gente não forçou nada. Eu dei uma ajudinha, botava a cartinha Pokémon na garra da escalada para ele querer chegar mais alto e tal, mas assim, o amor à escalada ele adquiriu escalando mesmo. E começou a competir pequenininho ainda, com 8, 9 anos, e foi gostando cada vez mais. É dele, veio com ele. Como que é para você ver seu filho representando a seleção brasileira? Como que é tudo isso? Um orgulho que não cabe, né? É incrível, assim, eu vou para todas as competições que eu posso ir, demais, é incrível, é um orgulho imenso. Pessoal, agora eu tô aqui com o Gabriel, ele que é professor de Educação Física e conheceu a escalada esportiva através dos estudos. Como que foi isso, Gabriel? Em 2011 eu cheguei aqui na Unicamp para poder desenvolver minha pesquisa de mestrado. Precisava encontrar um grupo de praticantes de alguma modalidade, um grupo que fosse muito assim coeso, com características muito distintas e particulares. A minha orientadora Silvia falou, olha, aqui dentro do campus, aqui dentro do instituto, a gente tem um grupo de praticantes de escalada, né? Por que você não vai lá ver? Para mim foi super conveniente, era uma prática que eu não conhecia, embora eu sempre tive interesse em práticas na natureza, trilha, montanhismo, né? Meio como leigo. E quando eu cheguei aqui, né, foi uma oportunidade porque, veja bem, eu fiz a graduação numa cidade que o montanhismo é forte, em São João do Rei, Minas Gerais, mas eu nunca tive nenhuma via de acesso a essa modalidade. Eu não conheci ninguém que praticava a escalada, para mim era uma coisa muito distante, o equipamento, como que faz para chegar naquilo.
E aqui dentro da universidade, graças ao grupo, o GEU, que é o nome do grupo, não só para mim, mas também para muita gente que passa, gente da comunidade da Unicamp, alunos, funcionários e gente da comunidade externa também, tem a oportunidade de vir e conhecer, praticar a escalada. Olha o esporte aí!